achar que não, tudo é pecado, não pode, eu vou viver isolado no alto de uma montanha, sem internet, sem nada. Esse é um extremo ridículo. O outro extremo é o extremo do nada é errado. Nada tem problema, é tudo coisa da sua cabeça. Tudo coisa da sua cabeça, né? Ou seja, extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Hoje, nós temos algumas mulheres que estão aí, que mandaram mensagem para mim, preocupado com as crianças, se elas pedirem para assistir ou não. É lógico que você não pode dar um sim ou não, assim, é muito difícil, às vezes, pontuar assim, mas como mulher e como mãe, eu queria que você me pontuasse essas duas posições aí. Como mulher que assistiu e como mãe. Se a mãe falar assim, minha filha vai querer assistir, vai virar uma febre, mãe, na escola, né? E vai virar! Eles gastaram 100 milhões em marketing, faz um ano que eles estão fazendo marketing de antecipação. Esse filme é um case do ponto de vista do cinema. Mas você sabe uma coisa interessante? Eu vou te responder, respondendo também a Cristiane, que colocou assim, que falou que eu falei bobeira, porque marido não é para sempre. Filho, ninguém tira. Cris, você tá errada. Você tá errada. Marido é para sempre, sim. Só que a nossa cabeça de pecado, a nossa cabeça de eu sou empoderada, eu sou autossuficiente, tá? Me faz pensar que quando meu marido me aborrecer, eu largo ele e fico com os meus filhos. Não! Meus filhos são felizes quando veem pais se amando. Meus filhos, e aí eu tenho uma enxurrada de estudos para te mostrar que os filhos, eles são mais seguros, são mais assertivos, são menos tendenciosos a drogas e problemas e violência, quando eles veem pais que se amam, é a base deles. Essa ideia progressista que te botaram na cabeça de que o marido não é para sempre, gente, pode acabar a qualquer hora, meu filho é meu filho, é isso que está fazendo a gente se diluir nesses conceitos, que soam um discurso bonitinho, a filha é para sempre, que é meu sangue, mas se eu sou bíblica, se eu tenho a Bíblia como a minha regra de fé, eu vou te dizer que não. Antes de vir os filhos, vem o casal. Por isso que um casal já é uma família. Me interromper, até para dar uma posição bíblica, a questão que os filhos são para sempre, dentro do ponto de vista bíblico, isso é correto pelo seguinte: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa. Aliás, no Oriente Médio, isso é tão sério que por exemplo, o filho da filha vai dar descendência para o marido dela. Exatamente, não é da família dele mais. E eu não estou criticando aqui a Cristiane, nem a conheço, nem nada, mas alguns casos, alguns casos assim de mãe que fala que filho é para sempre, ela esquece que o filho agora é marido. E ela vai para a casa da nora e começa a comportar como mãe. E ela não é mais a mãe, ela é a sogra. Agora aquela casa ali tem uma outra mulher que cuida, que é a esposa do filho. Exatamente. Tem muitos problemas de filho com sogra, de filha com... Porque os pais esquecem. É uma coisa, eu vou fazer até um elogio à minha sogra aqui, a Vanilza. Eu já comentei isso com a Laura, não sei se ela está assistindo, mas é interessante. Eu e Laura nós estamos planejando filhos, mas a gente não tem ainda, mas os nossos cunhados têm. Ainda? Né? Então, ainda eles têm. Nós temos 4 sobrinhos, né? Dois de cada lá. E a minha sogra, ela não interfere na educação dos meninos, no sentido de, não, eu criei do meu jeito. Agora quem vai criar lá é o Hugo e a Michele, é a Paulo e o Ricardo, que são meus cunhados, eles vão criar. Ela pode ter até a opinião dela, mas ela não interfere, porque ela falou, não, eu já cumpri meu papel, agora eu sou avó, não sou mais mãe. Exato. Então, assim, no emoção, o filho pode ser para sempre. Mas depois que ele casa e vai embora, se você continuar tratando como filho, por isso tem um monte de homem que não cresce. Ele tem 40 anos e continua agindo como se tivesse... São os homens Barbie, né? Ela é mãe para sempre. São os homens infantilizados, porque não sabe o que é o negócio? O homem crescer implica em sustentar uma família, implica em dar conta emocional e espiritualmente de uma mulher. Ele não tem nem para ele, professor. Esse homem, ele não é responsável perante Deus, esse homem, ele não se autossustenta, esse homem não dá conta do recado, se a mulher ofende ele... E eu vou contar uma coisa aqui íntima, que eu espero que você não se ofenda. A gente estava uma vez na Jordânia, gravando, e um guia lá ficou de lero-lero, trolando a gente, porque não queria gravar no lugar que a gente queria gravar, enfim, o famoso líder da Jordânia. E daí, a Laura, esposa do professor Rodrigo, foi com a gente viu que o líder, que o guia mentiu. E ela tirou foto, mostrou o horário e falou assim, mentiu, você está atrapalhando a nossa gravação. E ele insinuou que quem estava mentindo era ela. Rodrigo
com essa estatura de 2,50 m, com a classe que Deus lhe deu. Eu até brinquei com os meninos. Olha um barraco de PhD, como é que é diferenciado o barraco do PhD. Foi lá e, assim, defendeu sua esposa. A Laura estava para trás dele, assim, e ele, assim, não é que a Laura não soubesse falar, mas a posição dele como homem, como marido dela, também de defesa de caráter, de defesa física, de sustento, de tudo isso. E desculpa expor esse assunto, mas ele foi lá com muita classe e falou, não, você tá falando que a minha esposa tá mentindo? Ela não estava mentindo, tanto é que ela tem mais 3 testemunhas, enfim. Foi um barraco muito fino, tive o privilégio de ver de perto. Mas é isso que um homem faz também. Agora, esses homens, esses dias eu postei, deu um burburinho, que no menor sinal do perigo, ele casca fora e deixa a mulher para trás. No menor sinal de crise, eu não posso com você e volta para casa da mãe. Isso não é homem, isso é o Ken. É o Ken que é ficcionado por ter... Então, assim, a Barbie também traz um pouco disso, dessa sociedade fixada ou aficionada por ela mesma, né? Por eles mesmos. A gente não tem uma coisa maior. A família... Uma outra coisa do filme aí. Havia dois clássicos... A gente não ia acabar essa live? Vamos para a gente acabar isso aqui. 2 livros clássicos do passado era Síndrome de Peter Pan e Complexo de Cinderela. Famosíssimos, nos anos 80 que esses livros foram lançados. Li fantásticos. E ali, falando do Peter Pan, é o menino que não quer crescer. Nós estamos uma geração que não quer crescer, não quer se tornar adulto. E parece que o estereótipo da mulher que tem a Barbie também é aquela assim, que saco, eu não sou mais a menina que brincava com a Barbie. Essa fase, parece que a felicidade está sempre onde eu não estou. Quando Exatamente. Ela é menina, ela brinca com a Barbie porque a Barbie promete que ela pode ser tudo o que ela quiser. Então, ela não está satisfeita em ser menina. Ela quer projetar sempre o futuro. Ela como piloto de avião, ela como navegadora, ela como arqueóloga, qualquer coisa, porque ela não vive a infância, é sempre projetando. Quando ela está lá como adulta, que ela viu que a metade daquilo que a Barbie prometeu não deu o resultado, ela virou uma mãe como qualquer outra mãe, ela não virou tudo aquilo que o mundo Barbie prometeu que ela seria, ela agora projeta para o passado. Quer dizer, a felicidade está onde eu não estou. Estou aqui, estou com saudade lá, estou com saudade daqui. E eu não quero crescer. E nessa questão de não querer crescer, ela, de certa forma, está infantilizando também algumas mulheres. Porque não quer assumir a responsabilidade da maternidade, com tudo que ela implica. E, gente, repito, não é porque o discurso aqui é machista, ninguém vai falar assim, por que não fala dos homens? É porque o filme... Porque agora a gente está falando da Barbie. O dia que lançarem, assim, Ken, a revolta, aí nós vamos fazer... Aí a gente vem falar do... Aí eu vou falar só do homem, tá bom? Ou do Falcon, que também eu quero o Falcon, representava o homem, porque tinha um estereótipo, a gente pode... É porque eles não lançaram um filme ainda, mas na época o contraponto da Barbie era o Falcon. Sim, mas você tem uma história, você sabe que era uma briga de empresas, né? Era uma briga de empresa, na época, a Hasbro, que era concorrente direta da Mattel, ao ver a onda Barbie, na década de 60, lança os imagem em ação lá com os bonecos articulados. Foi um lançamento no mercado de bonecos. Eu brincava de Falcon, então era a Barbie e o Falcon, sabe? O Falcon brigava com a Barbie. Quando a gente levava o Falcon para cada das primas lá, o Falcon queria bater na Barbie, quer dizer... Exato, era o Ken não é o Falcon era forte. Mas você sabe que é um negócio, mas é essa mentalidade que a gente tem, e por isso que para mim foi muito emblemático quando ela fala assim, I don't have vagina, e eu não tenho vagina, e ela não tem e ele não tem pênis. Para mim é muito emblemático, a gente já falou bastante isso sobre a questão da ideologia de gênero, um dia a gente podia conversar mais sobre isso, mas é porque não é sobre a sua genitália, o seu órgão sexual biológico, no final das contas, tem a ver com uma adoração muito maior, tem a ver com a adoração do seu próprio eu, né? Você pode ser quem você quiser, é uma falácia muito grande, eu não posso ser quem eu quiser. Eu, hoje, uma mulher madura, com filhos, eu não posso ser quem eu quiser. Eu tenho responsabilidades diante da lei, diante de Deus, diante da sociedade. Aí eu vou pensar, poxa, mas eu fui criada ouvindo que eu podia ser o que eu quiser. Que eu podia... E eu não sou. Existe uma frustração nessa crença. Lembra que eu falei do meu filho? Ele está assimilando crenças. Ele está assimilando crenças que vão ser frustradas ou não na vida adulta. Eu cresci ouvindo que eu podia ser o que eu quiser. Eu cresci ouvindo dizer que eu não tinha que depender de homem. Eu sou fruto dos anos 80, gente. Mulher trabalha, mulher de ombreira, Barbie profissões. E daí, o que eu faço com um bebê no meu colo? O que eu faço com, no meu caso, 3 bebês no colo? O que eu faço com vidas que dependem de mim?
Eu abro mão de mim mesma, eu me sacrifico porque o amor se sacrifica, eu abro mão das minhas vontades e por um período na minha vida eu vou cuidar, sim, de outras vidas. Mas, Fábio, você não pode deixar você... Posso, a vida da gente é feita de pausas. E existe um propósito muito maior no amor devotado que se espelha ao de Deus. Deus compara o seu amor muitas vezes com o de uma mãe. E as mães hoje estão muito frustradas indo ao cinema assistindo Barbie e pensar, poxa vida, cadê meu mundo cor-de-rosa? Estou aqui cuidando de filho. E quando você não tem a big picture na sua frente, quando você não tem um cenário maior, o propósito maior na sua frente, é mesmo frustrante uma vida normal, uma vida real, é mesmo frustrante você viver para ensinar os seus filhos, para você ser temente a Deus, para você não viver dopado de dopamina, vítima dos sentidos, escravizado pelas suas paixões. Você vai ter que sair disso para viver por outras pessoas, se entregar e se doar, e olhar como por uma faísca o que Deus fez em sacrifício por você, e não é gostoso. E sem competição, porque há muitas mães que competem com as filhas, porque a filha é hoje o que ela foi ontem, e ela vê na filha a oportunidade que ela queria ter, de ter hoje 14 anos, 12 anos, 10 anos, e poder se libertar de um monte de coisa que a aprisiona. E vamos soltar aquela pergunta clássica, então, que eu fiz. Uma mulher que está nos assistindo agora, né? E aí, Fabi, se ela perguntar assim, eu quero assistir o filme. São duas perguntas. O que você acha? Você recomendaria assistir ou não? Minha filha está pedindo para assistir. O que você recomendaria? É lógico que não é receita de bolo, mas pelo menos alguns princípios assim você... Professora, eu vou ser bem sincera, eu tô cheia de perguntas disso. Quando você me convidou ontem para fazer a live, eu falei, cara, eu vou fazer porque o meu público tá pedindo muito isso, muitas mães, eu falo com mulheres, né? Meu perfil é muito de maternidade, de mãe e tudo mais. E uma delas perguntou assim, eu quero ir com a minha filha, você acha que eu devo ir? E eu respondi com duas perguntas. Você acha que você a ensinou suficientemente bem para que ela tenha base para assistir um filme sem simplesmente engolir tudo que vai ser cuspido para ela ali? Essa é a primeira pergunta. Você acha que você está segura da educação que você tem? A segunda, você está disposta a colher os frutos que aquela influência vai ter sobre sua filha adolescente? A filha dela tem 13 anos. Já está dentro da classificação, né? Quem tem menos de 12 anos não tem nem discussão, né? Agora, quero ir com a minha filha, brinquei de Barbie, amo Barbie, tal. Você está segura da educação que você deu, dos filtros que a sua filha tem, da influência e da formação que ela tem? Você está disposta a colher as consequências que vai ter um filme desse, com a proposta, com o roteiro, com milhões de dólares investidos? O resultado disso na vida dela? A resposta é sua, eu não tenho como te dizer se você leva sua filha ou não. Eu não tenho como te dizer, infelizmente. Entendi. E eu até colocaria um terceiro elemento aí. Você já adquiriu com sua filha autoridade o bastante para dar uma opinião e ela ouvir como alguém... E ela te ouvir? Porque se você também está infantilizado, eu retomo aquela questão que a gente estava respondendo ali da infantilização. A pergunta foi mais assim, mães que infantilizam os filhos, mas agora eu estou voltando também, mães e pais que são infantilizados. Ele é infantilizado de tal maneira que o filho, principalmente na adolescência, não vê mais como autoridade, vê